estudamos e que estão no pensamento de cada um de nós que está aqui presente. Parabéns a nós todos, especialmente ao Clube de Engenharia, mas a nós todos que estamos aqui por esse encontro, que é o primeiro encontro de uma série de manifestações de resistência do povo brasileiro contra este golpe imperial. Muito obrigado, senador. Eu queria convidar o nosso professor Miguel Rosa, da COP, o FRJ, para ouvir o senhor. Queria anunciar a presença do Beto de Almeida, da TV Senado, da TV Sul, a Tainá Paulino, da União Estadual dos Estudantes, o nosso grande e inesquecível advogado Modesto da Silveira, prestigiou sua presença, muito obrigado, Queria também anunciar a presença do Daniel Mazola, editor da Tribuna da Imprensa. Professor, está falando. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a iniciativa do Ricardo Garcia, presidente Bogociano, do Clube de Engenharia, que acolheu essa reunião. E tem um sentido histórico, até porque ela sucede, por coincidência, uma outra reunião que houve ontem na ADI, onde muitos de nós estávamos presentes. Eu tenho aqui uma certa representação acadêmica, vejo aqui alguns colegas meus do FRJ, da COP, que também estão presentes aqui, participando. O que nós temos que fazer é unir nossas forças para resistir a isso que foi apontado pelos que me antecederam. Ganha uma importância especial essas pessoas, pela representação política que tem, Saturnino, Roberto Amaral, e pela representação do setor jurídico, do presidente da OAB regional, Denúncio. Eu acho que o que foi dito aqui tem uma importância enorme. Está se montando uma farsa que está tornando verdade mentiras. Está dando um verniz de legalidade a ilegalidades que visam enfraquecer não um governo específico, mas aquilo que foi conquistado na história do Brasil recente, que colocou no poder, seja por que cargas d'água tenha sido, um governo com uma conotação de esquerda. E isto está sendo objeto de ataque no momento. E pior, insidioso, porque personalidades disfarçadas da autoridade jurídica estão atuando contra os princípios jurídicos, como foi mostrado aqui. Estão enganando o povo numa grande farsa. Existe uma aliança midiática de setores majoritários da mídia com interesses econômicos por trás e de setores políticos que não aceitam essa visão da esquerda que ocupa hoje o governo. Não é uma questão partidária. Fosse qual fosse o partido, o que está sendo atacado de uma forma golpista é uma participação do povo brasileiro
no governo do país. O que se faz hoje em nome dos corruptos que, por erro, assumiram funções que não deviam assumir na Petrobras, em nome desses corruptos, o objetivo é o ataque à Petrobras. Vamos lembrar que há pouco tempo foi divulgado, e a presidência da República assumiu uma posição a respeito, que um governo estrangeiro, um sistema de espionagem, espionava a Petrobras. A Petrobras foi alvo da espionagem norte-americana. E muitas das questões que estão por trás do debate atual sobre a Petrobras é exatamente atender aos interesses norte-americanos no Brasil. Isso é muito estranho, muito estranho. Como cidadãos, o que podemos fazer é falar, é nos articular, é nos manifestarmos em reuniões como essa, é participarmos de movimentos que deverão ocupar as ruas. Há uma previsão de uma mobilização nacional no dia 13 de março. Não. 13. Não é 13? São duas datas. 13. 1/3. No dia 1/3. E eu aqui, aproveitando a oportunidade, de uma sugestão do Sebastião Soares, que fosse talvez melhor discutir se não seria mais conveniente que o dia fosse mudado para um pouco adiante, para evitar a confusão da justa comemoração de 13 de março, que foi o dia do grande comício do presidente Goulart, logo em seguida depois. Mas isso é um problema organizativo. O fundamental é ter esses movimentos, que nós possamos nos focalizar. Na universidade, falarmos com os nossos alunos, nas nossas casas, falarmos com os nossos familiares. E em todos os momentos, chamarmos a atenção que está em curso no Brasil um golpe branco, dado por pessoas que deviam estar defendendo a lei e estão trabalhando contra a lei. Muito obrigado, professor. Queria anunciar a presença do Edson Rocha, da CNN CUT. Queria convidar o presidente da EPET, a EPET, Felipe Campos Coutinho. Boa noite a todos e todas, parabéns ao Clube de Engenharia, pela iniciativa. E eu queria começar a conversão sobre uma questão importante, que é a questão do direito. Um direito que é muito afim, que é muito importante na minha vida, que é o direito ao exercício da engenharia no Brasil. Que muitas vezes pode parecer natural, quando você estuda numa universidade, procura um emprego, vai trabalhar como assalariado. Pode parecer natural que você se forme em engenharia, que você escolheu, que a afinidade é a matemática, a física, a química, e por algum motivo você escolheu aquela profissão e foi exercer a sua profissão em alguma empresa, estatal, privada. Pode parecer natural que isso aconteça, mas não é natural que isso aconteça. Você exercer a engenharia no Brasil
é um desafio à ordem internacional, da divisão internacional do trabalho. Não ocorreu sempre assim, não foi sempre assim. O brasileiro, historicamente, não tinha direito a ser engenheiro, não tinha direito a exercer a engenharia na sua profundidade, não tinha direito a ser um desenvolvedor de tecnologias, ser capaz de licenciar tecnologias, como a gente tem hoje, tecnologias que nós somos referência mundialmente, especialmente na área do petróleo. É importante explicar para as pessoas, para a juventude, e muitas vezes para nós mesmos, no executivo, que isso não foi sempre assim, a natureza não é assim. A luta pelo exercício da engenharia na divisão internacional do trabalho ainda não acabou. A prova do que está acontecendo agora é que nós temos que continuar lutando para poder ter o direito a exercer a nossa profissão de engenheiro. Então esse é o primeiro cuidado que eu queria lembrar a todos vocês. Então nós estamos aqui, entre outras coisas, lutando por um direito. O direito ao exercício da nossa profissão, o direito ao exercício da forma mais plena, da forma mais profunda da nossa profissão. Sobre as revelações da Operação Lava Jato, é importante a gente ter em mente a ordem e grandeza do que tem sido revelado, mesmo que uma revelação parcial, totalmente derivada de disputas políticas. Essas revelações parciais têm nos mostrado algumas questões que muitas vezes nós não nos damos conta. Nós temos aí alguns agentes da fraude. Agentes que se organizaram para fraudar a Petrobras, para roubar a Petrobras. Aí a mídia costuma colocar todos no mesmo saco, muitas vezes tendo mais ênfase a alguns do que a outros. Nós temos executivos corruptos, que são, vamos dizer assim, crachás de aluguel, executivos corruptos dentro da Petrobras, que se alçaram nessa posição porque tinham compromissos previamente assumidos. Não foi um desvio moral ao acaso. Nós temos políticos, maus políticos, traficantes de influência, que se vendem para traficar influência privada, de empresários, maus empresários privados, para dentro da Petrobras. Nós temos os operadores. Os operadores são chamados doleiros, são aqueles que vão viabilizar a lavagem de dinheiro. Nós temos os banqueiros, que são aqueles que também viabilizam a lavagem de dinheiro, como agora se revelou, por exemplo, no caso do HSBC, mas são vários os casos. Inclusive, os recursos fraudados da Petrobras também foram fraudados com a anuência do sistema financeiro internacional dos bancos. Bom, todos esses setores, sem entrar no mérito dos bancos, mas os doleiros, os operadores, os executivos que fraudaram e os políticos traficantes de interesse, eles receberam entre 3% e 5% dos contratos, segundo as delações dos chefes confessos. Entre 3% a 5% dos contratos firmados entre as empreiteiras e a Petrobras. Agora, só para efeito de exercício, vamos supor que esses contratos foram superfaturados de 30% a 50%. É a posição dessa ponto otimista. Nós temos que ver quais são os números para ter a ordem de grandeza da fraude. Vamos supor que foi 30% a 50% superfaturado em relação ao contrato normal. Nós estamos falando então que os 3 operadores da fraude, executivo, o mal político e o doleiro, receberam apenas 10% do valor fraudado da Petrobras. E para onde foram os outros 90%? Os outros 90% foram embolsados pelos empresários organizados em cartel, agentes ativos da fraude, visando lesar a Petrobras. Então, esses empresários fizeram isso e tiveram vantagem em relação a outros empresários que se comportaram dentro da legislação vigente, por mais erro que a legislação vigente tenha, mas que se comportaram dentro da legislação, dentro da ordem social vigente. É importante, então, ter em mente que o principal agente ativo e beneficiário da profissão foram os empresários organizados no cartel. Nós estamos aqui defendendo a função social das empresas de engenharia. A função social das empresas de engenharia tem que ser preservada. A organização, que é a empresa, que é onde as pessoas vão, onde encontram ferramentas de trabalho, onde transformam aquelas ferramentas, transformam as informações em outras informações úteis através do conhecimento da engenharia,
organização produtiva pode ser preservada, garantindo a função social das empresas. Qual é a função social? São os empregos e a continuidade das obras, atuais e futuras, que o Brasil precisa. O Brasil é carente de infraestrutura. Então, a função social deve ser preservada. Mas os fraudadores, os empresários, corruptores, precisam ser exemplarmente punidos dentro da lei, com todos os direitos de defesa, com toda a clareza que a legislação lhes permita. A gente pode fazer isso. Existem formas de você fazer isso. A gente pode, dentro do mecanismo vigente, expropriar as empreiteiras que forem condenadas. Expropriar as empreiteiras. Depois de expropriar, não mais expropriar, depois de expropriar, você tem duas opções válidas. Pode ser até que existam outras opções. Tem para mim duas opções válidas. Uma opção clara é colocar a empresa sob a gestão direta dos trabalhadores, que não tiveram nenhuma responsabilidade no empresa. Uma segunda opção, que eu também defendo, é a estatização de pelo menos uma empreiteira. Pelo menos uma empreiteira deve ser estatizada. Por quê? Isso aí. Por que deve ser estatizada pelo menos uma? Porque é um serviço, é uma função social, que todo mundo está vendo agora, todos estão mobilizados por uma questão que envolve essa função social. Então, se é uma função social tão importante, é importante que exista uma empresa estatal para o Estado conhecer todos os custos envolvidos nessa atividade, para o Estado poder avaliar se ele está sendo fraudado ou não nos futuros trabalhos, nas futuras obras que ele vai demandar. O Estado não tem conhecimento dos custos na profundidade que é necessário para saber se está sendo fraudado ou não. Na medida que ele tenha pelo menos uma empresa estatal, vão poder competir num mercado verdadeiramente competitivo, que busca eficiência, que busca as melhores práticas, vão poder competir com pelo menos uma empresa estatal, as empresas vão ser autogeridas pelos trabalhadores, socializadas, autogeridas pelos trabalhadores, e as empresas privadas que sejam idôneas. Para haver então mais competição, vai ser mais difícil haver a formação de cartel para fraudar não só a Petrobras, mas todos os outros entes públicos que demandam serviços de infraestrutura. Então, eu acredito que esse ponto precisa ser melhor trabalhado, precisa ser estudado. É uma questão eminentemente política, com restrições jurídicas, mas eminentemente política. Brizola, saudoso Brizola, já nos mostrou que é possível expropriar empresas do Brasil e colocá-las a serviço da sociedade. É possível. Terminar então falando da minha paixão, que é a Petrobras. Agora eu vou falar com bastante mais paixão e entender que no final a gente vai ter que estudar a nossa relação com a Petrobras, de todo o povo brasileiro, é o amor, é a paixão. O que é a Petrobras? Eu acredito que todo mundo aqui tem uma opinião sobre o que é a Petrobras e todas as opiniões são bem embasadas e vão dizer realmente alguma coisa do que é a Petrobras. A Petrobras é um exemplo de realização do povo brasileiro. A Petrobras é uma geradora de riqueza sem igual. A Petrobras é emprego. A Petrobras mostra que nós somos capazes. Tudo isso ela é. Mas ela também é uma outra coisa muito importante, que é a sua história. Para mim, a Petrobras é a sua história. E a história da Petrobras começou na sua fundação, quando ela nasceu. Nasceu de um parto que gerou de uma gestação, que foi o movimento do Petróleo é Nosso, movimento de anos, foi a gestação da Petrobras. E ela nasceu fruto dessa consciência dos trabalhadores brasileiros que foram para a rua, acreditando que era possível encontrar petróleo no Brasil, reconhecendo o valor do petróleo. E depois de uma árdua luta, o presidente reconheceu que era necessário criar a Petrobras, exercendo o monopólio. Então, o DNA da Petrobras, na sua genética, está essa luta. Eu acredito que esses pretensos golpistas que estão tentando usar a Petrobras para fazer um golpe branco, vermelho, amarelo, de qualquer cor que seja, esses pretensos golpistas podem levar um tiro pela culatra, porque essa empresa ela é um tipo de paixão do povo brasileiro. Então, ela pode ser capaz de qualquer coisa na rua. Talvez as pessoas não tivessem noção do que está em risco, mas quando elas perceberem que o que está em risco é o seu principal patrimônio,
e é o seu principal amor, que é a sua companhia, que é de todos os brasileiros, esse time pode sair pela culatra dessa mídia golpista, desses capital multinacional, pode sair pela culatra. As pessoas podem ir para a rua. De uma hora para outra, a gente pode sair desse processo regressivo que vem desde a eleição da coalizão PT-PMDB, que vem fazendo concessões no sentido de haver uma conciliação de interesses contraditórios. A gente pode sair desse movimento regressivo que vem desde transformado desde 2003, com a Carta ao Povo Brasileiro e todas as outras decisões. A gente pode partir para um movimento agressivo, um movimento de defender, por exemplo, o monopólio estatal do petróleo. Então, só para terminar, queria dizer que o modelo de partilha e a operação de operação é muito importante. Foi um avanço em relação à concessão, ao modelo de concessão também. Temos que reconhecer que é um avanço, mas não podemos ficar na resistência da luta desse modelo e esquecer totalmente que existe um modelo melhor para o conjunto da população trabalhadora do Brasil. E esse modelo melhor é o modelo do monopólio estatal do petróleo, de uma Petrobras 100% pública, controlada socialmente. Esse é o melhor modelo. Só um pequeno lembrete, que é um assunto atual, só para terminar. Essa greve que tem sido difundida pela mídia por alguns participantes aqui, colegas, companheiros, que é uma greve dos caminhoneiros, não é uma greve dos caminhoneiros. É um lockout dos empresários, proprietários de empresas de transporte. Está no manual do golpe, que vem acontecendo em diversos países da América Latina. Está no manual do golpismo. Manual do golpismo, uma das etapas do manual do golpismo é promover o lockout dos empresários ligados ao transporte para gerar abastecimento da população. A população precisa ter clareza que não é greve dos caminhoneiros, é lockout de empresários. E esses empresários são muito bem recompensados financeiramente pela promoção do lockout. E esse dinheiro vem do Ministério Norte. É historicamente demonstrado isso em diversos casos, certo? Exatamente. Então precisamos conhecer a história. Lockout é crime. Exatamente. Então precisamos conhecer a história para que nós saibamos nos defender desses mecanismos golpistas que estão no manual e se repetem. Eles não são criativos na promoção de golpes. Os golpes acontecem de uma forma muito parecida. Então, conhecendo a história de como se dá os golpes, a gente pode nos defender deles. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu queria convidar o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Dr. Olímpio Alves dos Santos. Bom, eu primeiro gostaria de cumprimentar a todos que aceitaram para este ato, mas queria cumprimentar a todos em nome do governo Manete, amigo seu, pelo Valdez, que vem aqui presente. Também queria cumprimentar a mesa, em nome do companheiro Francis, também professor Francisco. Eu acho que este ato foi convocado com muita felicidade, colocando a defesa da soberania nacional. Porque é esta a questão. É disso que se trata. Este é o problema. Nós estamos, meus amigos, eu acho que mais uma vez, na encruzilhada da construção de uma nação soberana e democrática. Não é uma construção fácil, é uma construção difícil e dolorosa, muito mais diante de uma elite como a que nós temos. A
acostumada durante 3 séculos de colonialismo, 4 séculos de escravidão. Essa elite não tem o menor compromisso com esse país. Não tem o menor compromisso com a construção de uma nação democrática, onde o seu povo tenha, pelo menos, alguns direitos. A luta que nós temos que travar é essa. Eu acho que ninguém acredita, ou poucos, ou só os ingênuos, que a questão seja a corrupção. Porque não é. Se fosse a questão de corrupção, o Eduardo Cunha não teria virado herói da mídia. Todo mundo conhece, a história desse sujeito. Na Telege, na SEAB, na SEDAI, em Furnas. Todo mundo conhece. Eu também não acredito que a Rede Globo, aliás, por acaso, eu assinei aqui na presença, logo abaixo de uma pessoa que é da época. Eu não acredito que a Rede Globo esteja preocupada com corrupção. Eu não acredito que a Folha de São Paulo esteja preocupada com corrupção. Eu não acredito que o Estadão esteja preocupado com corrupção. Não acredito. Porque se tivessem preocupado com corrupção, aliás, preocupado com corrupção somos nós. Porque nós sabemos que a corrupção tira dinheiro da saúde, da educação, da habitação e várias outras coisas. Nós sabemos que a sonegação de impostos tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da escola das crianças. Se a Globo estivesse preocupada com corrupção, ela não teria uma sonegação de 1 bilhão de reais. Não teria. Se por acaso a nossa elite estivesse preocupada com corrupção, o Itaú, uma patranha, o Unibanco, não teria uma sonegação de 20 bilhões de dólares, de reais. Não teria. O que está em jogo não é essa questão, não é a questão da falsa moralidade. O que está em jogo é a Petrobras, e digo mais do que a Petrobras. O que está em jogo é a soberania desse país. O que eles querem é um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, que tem muita terra fértil, que tem sol, que tem minérios. É isso que eles querem. Eles querem fazer o Brasil que fizeram com a China no século XIX. Eles querem se transformar num povo invertebrado, uma neocolônia. Mas isso não vão fazer. Nós temos que ter claro, isso é fundamental, que quem constrói a história somos cada um de nós. O nosso ministro falou que já houve um golpe. Eu acho que existe sim um processo de golpe, que começou desde 2005. Mas, para dizer, o sucesso do golpe ou a sua derrota depende de nós. Nós, para fazer pessoas conscientes, temos que ter a capacidade de chegar e de pagar esse golpe. Nós temos que ter a capacidade de chegar e construir uma nação soberana e livre, e com igualdade para o seu povo. Essa é a nossa tarefa. Realmente, é de espantar. O nosso grande amigo Fábio Gomes disse que é verdade que nós temos procuradores muito bem preparados. Eu acho que sim. Mas assim, eu acho que eles têm um tipo de preparo que é de passar em concurso. Esses senhores, eu acho que não têm conhecimento da história desse país, da formação desse país. Não têm conhecimento do que é a engenharia desse país. Porque senão não fariam o que fizeram. Querer chegar para fazer quebrar várias empresas de engenharia. Grande conhecimento acumulado. Acabar com o emprego de 500 mil pessoas. Colocar na miséria praticamente 2 milhões de pessoas, suas famílias, desses trabalhadores. O que é isso, gente? Quem são essas pessoas?
com isso? Quem são esses caras para poder chegar a poder fazer esse tipo de coisa? Apenas uma dimensão moral, uma falsa moralidade, uma falsa hipocrisia? Que história é essa? Meus companheiros, eu acho que nós temos que ter claro que nós temos um grande trabalho também. Nós temos que construir uma história diferente para nós e para o povo brasileiro. Nós temos que ter capacidade de chegar e de barrar esse golpe que está na mão. Para isso é fundamental a unidade. Para isso é fundamental o conhecimento do que vem ocorrendo. Esse país, nosso país, o Brasil, tem uma evasão fiscal, isso é roubo de impostos, que chega a 280 bilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isso? Olha só, não precisa fazer nenhum ajuste. Não precisa. É chegar, vamos dizer, por segurar apenas 10% dessa evasão. Isso é dinheiro roubado dos impostos que nós pagamos. Porque empresário nenhum paga imposto. Ele paga imposto depois que te cobra. Tá, mas todas as empresas multinacionais hoje fazem evasão fiscal. Todos os bancos fazem isso. Bom, eu gostaria de chegar de encerrar colocando uma questão. Eu acho que nós temos um processo nisso, histórico, de golpes que tem impedido a construção de um país soberano e democrático. Minha mãe dizia o seguinte: camarada, olha só, a primeira é graça, a segunda é chalaça. Eu nem sabia quem era chalaça. Chalaça, eu sabia. Chalaça era o cara que quebrava os galhos de Dom Pedro I, ele fazia as próprias coisas. A terceira é desgraça. Esses já levaram o presidente Getúlio à morte. E eu acho que nós tivemos que ser aqui. Já derrubaram o presidente eleito e queria construir um país mais igual e mais soberano. Eu acho que dessa vez nós não podemos isso. Dessa vez nós temos que barrar esse golpe. Eu acho que nós queremos construir uma nação com soberania e com democracia em paz, com tranquilidade. Mas se eles quiserem briga, nós não podemos chegar ao projeto. Nós temos que ocupar as ruas e ir para a briga. Muito obrigado, meu presidente. Passar a palavra para o presidente da Vicente Clóvis Francisco Nascimento Filho. Gostaria de, inicialmente, saudar a mesa, a figura do presidente Francis, professor de Carlos Assis, saudamos os companheiros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. A Vicente se sente honrada de ser convidada a participar deste ato e desta aliança pela soberania nacional, em defesa da Petrobras, em defesa do povo brasileiro, em defesa do Brasil. A gente, quando fala por último, tem uma vantagem. O diagnóstico já foi todo, né, descrito aqui. E eu concordo absolutamente com tudo que foi colocado. E eu não queria perder tempo mais com o diagnóstico. A gente tem absoluta clareza, nós estamos diante de um momento crucial
um momento extremamente grave, não é? Que eles pegaram, como muito bem foi colocado pelo companheiro da EPET, eles escolheram errado. A Petrobras é do povo brasileiro. A Petrobras nasceu na luta. Portanto, meus amigos, a hora é da gente ir para as ruas. A hora é da gente nos unir todos e irmos para as ruas, porque das ruas eles têm medo. Das ruas o Eduardo Cunha treme. Nas ruas a gente vai conseguir dar um basta nesse golpe que eles estão querendo montar e que estão querendo usar a nossa maior empresa, que é a Petrobras, e com o intuito de destruí-la, com o intuito de se apoderarem do pré-sal, com o intuito de destruírem o povo brasileiro. Meus amigos, a hora de união, não nós que somos mais velhos, que já assistimos filmes parecidos com esses, uns mais graves, outros menos graves, mas todos com o mesmo fim. Nós não podemos nos curvarmos a isso. Nós temos que ter. E aí, o Clube de Engenharia está de parabéns, quando conclama essa aliança. Agora, vamos todos para a rua. Vamos, no dia 13, dar uma resposta a eles, junto com o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Clóvis. Vamos passar a palavra para o Emanuel Cancela, coordenador-geral da Sindipeta. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa, no presidente Francis, no Zé Carlos de Assis e a todos, companheiros da mesa, ao ministro Alberto Amaral, e falar aqui diante de brilhantes oradores, aqui como e defensores da soberania da Petrobras, como Maranhão, Matheus Silveira e Soriano. É uma honra. Mas eu queria começar dizendo que a Petrobras ela foi criada nas ruas, nas décadas de 40 e 50. Não existia televisão, internet, né? E muito pouco petróleo era descoberto naquela época. E hoje a Petrobras é uma realidade. Né? É a empresa que ganhou o Oscar da indústria do petróleo. Né? É a Petrobras que agora, durante essa farsa do Lava Jato, aumentou sua capacidade de refino, da produção de óleo, passando a ExxonMobil, sendo a primeira do mundo, a Petrobras, a quarta do mundo na produção de óleo e gás, e o pré-sal que eles diziam que estava no fundo do mar, já produz 700 mil barris, o suficiente para abastecer, 700 mil barris por dia, o suficiente para abastecer países como Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru junto. E, não por acaso, os golpistas, a direita brasileira, eles querem paralisar a Petrobras. E eu vou tentar explicar a causa principal do porquê que eles querem paralisar a Petrobras. Eu estava olhando os números da economia hoje, tive no Faixa Livre, e vejo os grandes jornais pintando um cenário, né, de derrocada na economia brasileira.
E quando você vai olhar os números, você não vê isso. Por exemplo, eles usaram que diziam que o governo não tinha controle da inflação durante todas as eleições, e no final a inflação em 2014 fechou dentro da meta prevista pelo Banco Central. Né? Novamente, eles continuam dizendo que está sem controle. O desemprego no Brasil fechou 2014 em 4,8%, enquanto na zona do euro é 11 ponto qualquer coisa. E o PIB, se você for olhar, por exemplo, no Japão, 2014 fechou negativo. E você pega os PIBs da Europa, que eu estava olhando, não é muito diferente do PIB brasileiro. Na verdade, existe uma estagnação mundial na economia. Isso não é privilégio do Brasil. Isso aconteceu com a Europa, com os Estados Unidos está retomando agora, mas teve vários crescimentos muito ruins. Mas por que eles querem paralisar a Petrobras? Porque a Petrobras, para quem não sabe, financia 80% do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, se paralisar a Petrobras, paralisou o Brasil. Não tem hidrelétrica, não tem refinaria, não tem transposição do Rio São Francisco, não tem mais obra, construção de pontes, de rodovias, para tudo. E é isso que eles estão querendo, porque aí sim eles vão meter o pau no PIB, né? Vai ter desemprego em massa no país, porque é isso que a gente tem que entender. Toda a sociedade defende a prisão de corruptos e corruptores e que os bens desses canalhas sejam confiscados. Agora, o que não pode é, em nome da corrupção, paralisar a Petrobras, paralisar as grandes construtoras. Né? Alguém acredita que esses números que eu apresentei da Petrobras foram resultado do trabalho do Paulo Roberto, do Renato Duque, do Pedro Barusco? Lógico que não. Esses caras só quiseram roubar. Mas foi a categoria petroleira que levou a Petrobras a ganhar o Oscar da indústria do petróleo, que é a mais respeitada entre os empresas de petróleo no mundo. Essa Moody's, que calcula os riscos, né? Moody's, né? A Moody's. Essas empresas, nenhuma delas, nem essa Moody's ou Moody's, nenhuma delas previu a quebra da economia americana, nenhuma delas. Diziam que a economia dos Estados Unidos era AA e quebrou. Agora está dizendo que a Petrobras perdeu o grau de investimento. Qual a moral que essas empresas têm? Isso não passa de um grande conluio, principalmente um conluio internacional, né, na qual inclui essas empresas de risco, a Globo, o PSDB, principalmente a Globo e o PSDB, que já tentaram destruir a Petrobras e querem novamente destruir a Petrobras. Então nós temos que voltar às ruas, sim. Eu acho que a gente não tem que fazer crítica a nenhuma mobilização de rua. Até porque eu acho que o golpe ainda não está estabelecido, mas ele está em andamento. E o que vai barrar o golpe vai ser o povo nas ruas. Eu não tenho dúvida disso, que nós vamos esperar o quê? Da Câmara do Deputado Eduardo Cunha, do Senado Renan Calheiros, nós vamos esperar o quê dessa gente? Né? E da mídia brasileira? Nada. Então, nós temos que ir para as ruas, porque só isso vai dar governabilidade, vai dar pujança e deixar a Petrobras trabalhar para financiar o crescimento do Brasil. Não é isso? É isso. Nós não podemos ficar calados, nós estamos sendo chamados para um desafio. E quantas vezes já fomos para as ruas? A minha esposa mesmo diz que na época do mensalão,
O que impediu o golpe contra o Lula foi o povo na rua, as grandes marchas que aconteceram. E agora nós temos que ir para as ruas para defender a soberania nacional, para defender a Petrobras, para defender a Constituição brasileira. É isso que nós temos que fazer. Eu queria lembrar uma frase do Paulo Neto que disse, olha, bem singela, mas bastante objetiva. O Paulo Neto falou num programa, acho que foi no Faixa Livre. Se a Petrobras fosse a Petrobras de 14 bilhões de barris de petróleo, não tinha corrupção, não tinha Paulo Roberto Costa, não tinha Renato Duque, não tinha Barroso. O problema para esses golpistas é que a Petrobras hoje é a Petrobras de 70 bilhões de barris de petróleo. É por isso que eles falam em corrupção, para tentar destruir a companhia. E não podemos esquecer, nunca foi investigado corrupção na Petrobras, nem durante a ditadura, nem nos governos que se sucederam. Pela primeira vez, está sendo investigado, tem que ser investigado, corruptores têm que ir para a cadeia, mas nós não podemos permitir que eles paralisem a Petrobras e paralisem o Brasil. Viva a Petrobras, viva o povo brasileiro! Muito obrigado. Vamos convidar agora o representante da UNE, Tiago José. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar aqui a mesa na figura do ministro Roberto Amaral, que para nós do movimento estudantil é um exemplo de grande gratidão e um exemplo para nós, um espelho para nós de que vale a pena lutar, de que vale a pena lutar pelos interesses populares. Para nós da UNE, a gente acredita que os estudantes têm uma relação histórica com a Petrobras. Desde a sua fundação, na luta pelo petróleo é nosso, na qual os setores conservadores diziam que não havia petróleo aqui no Brasil, passando pelo auge do período neoliberal brasileiro, na qual tentaram mudar o nome da empresa para Petrobras, para tentar agradar interesses estrangeiros a fim de vendê-los, assim como também na descoberta do pré-sal, quando descobrimos a grande riqueza nossa e disputamos e conseguimos conquistar, vinculando metade do Fundo Social do Pré-sal para a educação, e agora na Operação Lava Jato somos convocados novamente para defender as nossas riquezas e defender a Petrobras, que é patrimônio do povo brasileiro. E é interessante perceber como em todas essas oportunidades se polarizam opiniões e interesses distintos, na qual de um lado está nós, esse campo de opinião que defende o interesse do povo, defende a soberania popular e defende a democracia no nosso país. E de outro lado, diametralmente oposto, estão aqueles ligados aos setores conservadores, à elite econômica, que tem um caráter fortemente entreguista no nosso país e quer desmontar o nosso país a fim de viver de juros às custas de emprego dos trabalhadores e à custa da indústria nacional. E é por isso aqui que a gente tem que fazer um campo de opinião bastante forte e distinto para defender esses interesses. E para nós da UNE, o mais importante é defender a grande conquista que nós conseguimos, que é vincular a riqueza do pré-sal para a educação. Porque nós conseguimos destruir e acabar com uma lógica que persistia durante a nossa história, na qual toda a nossa riqueza natural era jogada para os interesses estrangeiros e para a elite econômica desse país. Como foi no pau-brasil, como foi na cana-de-açúcar, como foi no ouro, no café, na borracha, toda essa riqueza elas foram expropriadas pelos interesses estrangeiros. E agora, com o pré-sal, com a luta dos movimentos estudantil e com os setores populares, nós conseguimos dizer um basta e transformar essa riqueza do pré-sal para um passaporte do nosso futuro, que é a educação pública brasileira, e construindo mais universidades, ampliando o ensino superior, para a gente acabar e erradicar o analfabetismo do Brasil e, assim, colocar nossa nação num novo patamar, dando salto qualitativo e quantitativo que o Brasil tanto precisa. E é por isso que, nesse momento, é prioritário para nós defender a Petrobras e tudo que ela representa para o povo brasileiro. E aí, é bom a gente clarear tudo que está envolvido nisso. Há, hoje, uma campanha midiática, uma campanha difamatória promovida pelos grandes meios de comunicação que ignora a crise econômica, que ignora que se o preço do barril do petróleo caiu de $112 para $45, ignora todos esses fatores que comprometem, de certa forma, sim, o desempenho da Petrobras para colocar um único fator, a corrupção. Eu não tolero corrupção e acredito que nenhum brasileiro também tolera corrupção, mas a gente não pode se deixar de se enganar para aqueles setores que instrumentalizam a corrupção, tentam
de pouco a pouco, fragilizar a empresa e fazer o que eles tentaram fazer em todos os momentos históricos, que é privatizá-las e vendê-las aos interesses estrangeiros. É fundamental, é imprescindível para nós a retomada do crescimento econômico. E quem pode retomar o crescimento econômico do Brasil e nos desvencilhar dessa crise é, especialmente, a Petrobras e toda a cadeia produtiva relacionada a eles. E é por isso que é fundamental a gente defender a soberania nacional e também a indústria nacional brasileira como geradora de renda e emprego no Brasil. E só para concluir, também é bom a gente ter ciente o que está em jogo, que é fundamentalmente, como já foi citado aqui, o modelo de partilha e também a política de conteúdo nacional. A política de conteúdo nacional ela conseguiu reativar a nossa indústria naval hoje, que saiu de 1.900 funcionários na década de 90, na qual eles conseguiram desmantelar a nossa indústria, para hoje, que tem cerca de 120 mil funcionários, na verdade 80 mil funcionários, podendo chegar até 120 mil com as novas encomendas da Petrobras. E é isso que está no jogo aqui, porque hoje a gente mudou essa percepção e essa concepção de que ser mais barato fazer navio em Singapura, ser mais barato fazer plataformas chiques asiáticos. Para nós, o que é mais caro para nós é o emprego e a renda do nosso povo brasileiro, na qual a Petrobras pode fazer isso. E a política para o União Nacional de Estudantes, juntamente com todo o movimento estudantil, vem aqui ratificar o seu compromisso, mais uma vez, em defesa da Petrobras, em defesa dos direitos e das garantias do nosso povo e, principalmente, em defesa da nossa democracia. Eu sou da década de 90. Eu não vivi o período militar como alguns tiveram, infelizmente, a oportunidade de viver. Mas eu tenho certeza que a minha geração não vai tolerar nenhum tipo de atitude antidemocrática. Não vai tolerar nenhum tipo de atitude de regime de exceção. Nós queremos a democracia, a nossa democracia ainda é muito recente e é necessário, nesse período, aprofundá-la com a maior participação popular e acabar com o financiamento privado de campanha, que é a grande raiz da corrupção, e nesse ponto a empresa brasileira, a grande mídia autônoma. E é por isso que agora a gente tem que atacar principalmente o senhor Eduardo Cunha, que de uma hora para outra botou a PEC 352 debaixo do braço, que visa constitucionalizar o financiamento por empresas nas campanhas eleitorais. E é por isso que a gente agora chama essa PEC do Eduardo Cunha da PEC da corrupção eleitoral. Se a gente quer acabar com a corrupção, a gente tem que acabar com o financiamento de empresas nas campanhas eleitorais do Brasil e assim aprofundar cada vez mais a nossa democracia, colocando a ideia no seu debate eleitoral e principalmente aumentando a participação popular para a gente construir o Brasil dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Vamos encerrar aí as falas da mesa com chave de ouro, ouvindo o representante da Central Única de Trabalhadores, Jadir da Costa Araújo. Eu queria cumprimentar aqui o presidente do Clube de Engenharia. Eu sou ex-funcionário da Companhia Civil Internacional, sou metalúrgico. Nós já viemos aqui com vários companheiros nossos engenheiros da CSI na época da privatização. Não conseguimos, né? Está aqui presente também o Flávio, está presente aqui o Bittencourt, o Edson, são metalúrgicos. E nós vou fazer, antes de fazer a minha falação, um convite a todos no dia 4 de março, faremos uma marcha dos metalúrgicos em nível nacional aqui no Rio de Janeiro, em defesa da Petrobras e do emprego. E queria deixar aqui o companheiro Nilson Fernandes está ali também no dia, o Modesto Silvério, também com a gente aí, sempre aí. Então, não dá para citar o nome de todos aqui, mas eu queria dialogar com os companheiros aqui e as companheiras, dentro desse contexto que nós estamos imbuídos hoje, em defesa da Petrobras e defesa do Brasil. E defesa do Brasil é defesa dos nossos netos e nossos filhos. Essa é a nossa guerra que estamos travando aí. Porque quem passou nos deixou o legado da Petrobras. E agora eles querem tirar o legado dos nossos filhos e dos nossos netos. Que a maioria aqui tem seus netos e seus filhos. Então esse é o nosso desafio que está para nós aí. Dentro desse contexto, a Petrobras eles mexeram como um vesteiro. Porque eles pensaram em pegar a Petrobras como símbolo
de destruição, mas vai ser construção, onde vamos unificar o movimento sem terra, as entidades dos movimentos populares, os movimentos organizados, a juventude e nós que somos velhos, da terceira idade. Então, ele, pelo contrário, vai nos unificar isso. Independente das nossas divergências ideológicas, para nós, maior para nós é a Petrobras. E a questão do capital nacional, das empresas nacionais. Eu queria parabenizar o Zé Carlos, que ele teve a sobriedade de chamar os movimentos sociais para participar desse debate, para nós construirmos juntos. Porque nós só podemos reorganizar, ajuntar os nossos tecidos para poder nos fortalecer com relação a isso. O que está em jogo nesse é Dilma, poderia ser outro presidente. Poderia ser outro. Mas quando você pega uma mulher, ex-presa política, que brigou contra a ditadura militar, que nós lutamos contra a ditadura militar, nós somos anistia político, caçado e nem todos tivemos anistia. É bom nós revoltar isso aqui. Onde o país ainda tem homofóbico que estão botando as suas caras saindo do armário. Porque a direita, meu companheiro, sempre esteve aí, não é surpresa nenhuma para nós. Aqui tem alguém que conhece ali, no nosso meio. Tá? Sempre teve. Não vai ser agora que não vamos no charão. Sempre teve, sempre está. Nós sabemos que é o nosso passado e o nosso presente. Nós conhecemos bem e sabemos quem são. Eles se coçam na cadeira. Eles se coçam na cadeira. Porque eles estão em todo o aparelho do presidente. Eles se mantêm em todos os aparelhos ainda. Hoje tem um aparelho do Estado que estão lá se postando. Então estão lá com seus paletó na vida, hoje para grampear a gente, nos grampeiam com relógio, com caneta. Então não estamos aqui de segredo. Essa reunião é uma reunião dentro do Clube de Engenharia, mas é uma reunião aberta e pública. E não vai nos intimidar. Não vai nos intimidar. Ontem nós viemos daquela ação da BI, pago pela Rede Globo. Ontem, pega a foto que foi montada agora atrás, para vocês verem a foto que foi montada. Hoje com a internet, no celular, você monta qualquer foto. Olha lá a foto como foi montada. Quem tem dúvida, acessa aí depois na internet, vai ver aí a montagem da foto. Então aqui tem presente aqui os companheiros dos bancários, está o movimento negro aqui, os estudantes, aposentados, anistiados políticos, está aqui os engenheiros que sempre teve nessa luta, e o Clube de Engenharia sempre lutou pela democracia. É bom fazermos essa reflexão aqui. Então, companheiros, eu queria, para não me estender muito aqui, congramar os companheiros para nós construir de fato a unidade para salvar a Petrobras, não salvar essa nação. Eu não comungo ainda do golpe. Não comungo ainda do golpe. Eu sou ex-funcionário do painel internacional e lá dentro é a área de segurança nacional. Volta Redonda, Caxias e Camaçari. Quando você chegar para fazer uma reunião no outro dia, todos sabiam que estavam grampeados na cerca. Que não tinha bolo ainda. Então eu queria botar para os companheiros o seguinte: nós temos que construir a nossa unidade aqui, as nossas adversidades nos unificam. Ninguém tem como comungar com a menos ideia. Pelo contrário, agora se querem guerra, isso eu já estou falando no corporativismo, vão ter guerra. Nós tiramos uma linha hoje, dos metalúrgicos. Vamos para o pau. Desculpe aqui, nós vamos para o pau. Mas não vamos perder o nosso emprego. Então nós vamos defender com a vida, seja lá o que for. Nós vamos defender a questão dos nossos filhos e nossos netos. Parabéns aos companheiros que estão organizando esse ato aqui. Aqui mais um pontapé de milhares que virão dentro do Brasil. Muito obrigado, companheiro. O importante, no meu entender, é agora nós planejarmos qual é a próxima medida. Senão a gente vai embora para casa e nada acontece. Então, nós queríamos abrir a fala complementar daqueles que julgam que existe alguma coisa importante que não tenha sido dito.
estão aqui inscritos, vamos nos ater a 3 depoimentos, senão fica tarde demais, o pessoal vai embora e a gente não chega a uma conclusão. O conselheiro César Duarte foi o primeiro a se inscrever e o companheiro Edson Munhoz e Modesto da Silveira.